Olá! Depois de muito tempo, seja muito bem-vindo ao Dose Certa Podcast. Aqui, esse espaço onde nós médicos falamos de saúde em português e não em medicinês. Meu nome é Bruna Campos, eu sou médica psiquiatra, sou apaixonada por levar informação de saúde, de qualidade para as pessoas, né, para cada vez mais pessoas. E tô aqui de volta, depois de um pequeno longo intervalo da primeira temporada. Você que acompanhou a primeira temporada, estávamos só em áudio, né? Falamos bastante sobre o estigma, né? O combate ao estigma, aos transtornos mentais, sobre psicofobia, o entendimento de como funciona o tratamento psiquiátrico. Isso gera muita dúvida, muita confusão, um grande tabu. A gente falou bastante sobre isso na primeira temporada. E nessa temporada, na segunda temporada, a gente vem com novidades. A primeira delas está aqui muito visível, né? Estamos aqui num espaço novo, em vídeo, não só em áudio, de corpo presente, de carne e osso, para aprofundar ainda mais a nossa conversa. Segundo ponto, nesse novo formato, é que nessa segunda temporada, que já era um desejo meu, de trazer também temas que envolvessem outros pontos para além da saúde mental. Mas, na verdade, pontos que façam interseção com a saúde mental, se é que você me entende. Quando a gente fala de um cuidado em saúde mental, de saúde de uma forma geral, cada vez mais, né, a gente sabe da importância do cuidado multidisciplinar. Então, a ideia dessa temporada é trazer também outros temas que estão caminhando ali, que caminhem próximos à psiquiatria, à saúde mental, mas que tenham também relação com outras especialidades na área da saúde, na medicina, especificamente. E para isso, para me ajudar a seguir levando, né, informação em saúde para vocês, para ainda mais pessoas, nesse novo formato, eu vou ter a ajuda de colegas médicos incríveis, maravilhosos, mas não são quaisquer colegas. São profissionais que eu tive a honra de acompanhar de perto, porque fizeram e fazem parte do time FVC, né, que é um dos programas de treinamento e acompanhamento que eu tenho, né, assim, com profissionais de saúde, com médicos especificamente. E por conta disso, todo mundo que você vê aqui são pessoas que eu pude acompanhar de perto, que eu conheço o trabalho de perto, que eu acompanhei durante 6 meses, durante 1 ano. Tem gente que está há 1 ano e meio no programa, renovando e ficando. Então, pode ter certeza que se você confia no meu trabalho, você vai ter profissionais muito bacanas, você vai poder confiar também, tanto quanto em mim. Bom, e por que trazer esse olhar mais amplo, né, para além da psiquiatria? Porque quem é meu paciente sabe muito bem, não tem como a gente trabalhar sozinho, né? Nenhum médico, nenhum especialista trabalha sozinho. A gente sempre está ali junto com outras especialidades e precisa estar. É muito estranho, inclusive, quando a gente tem aquele especialista que só dá conta daquele tipo de problema e que não investiga nada além e que não conversa, não se comunica com nenhum outro profissional que acompanha o paciente. Então, a psiquiatria ela caminha junto com outras especialidades. Por alguns motivos, né? Primeiro que, apesar de algumas pessoas, né? Enfim, às vezes as pessoas demoram a entender, mas psiquiatra é médico, né, gente? Então, tem a grande confusão aí, psiquiatra, psicólogo, mas psiquiatras são médicos, né? Então, a gente faz a faculdade de medicina, né, assim, e depois a residência em psiquiatria, a especialização em psiquiatria. Então, já a partir daí, né, a gente entende que a gente precisa estudar todo o corpo humano, né, para poder atuar na psiquiatria. Segundo ponto é que essa conexão, né, um ponto que as pessoas falam muito dessa conexão entre a mente e o corpo, né, ela é real e não é nada místico, tá? Quando a gente fala de conexão mente e corpo, muitas vezes as pessoas levam para esse lado, né, assim, mais místico, e não é nada disso, ou com certeza não é só isso. Existe, sim, uma relação fisiológica, biológica, porque quando a gente fala da nossa mente, a gente está falando do nosso cérebro e a gente está falando de um órgão que está dentro do nosso corpo, conectado com todos os outros órgãos. Então, não tem como a gente cuidar da saúde de um órgão, de um sistema, sem ter pelo menos um olhar. Você não precisa entender tudo, de tudo, mas sem ter pelo menos esse olhar, essa atenção, esse cuidado com outros aspectos da saúde. E o terceiro ponto dessa relação, né, entre a psiquiatria e outras especialidades, e o motivo também de eu querer ter esses colegas aqui junto comigo, é que uma coisa que eu sempre falo, quem é meu paciente, quem me acompanha já desde tempos mais primórdios, sabe que eu sempre falo que diagnóstico psiquiátrico é diagnóstico de exclusão. Então,
sempre que o paciente chega com alguma demanda, com alguma queixa psiquiátrica, a gente precisa sim investigar e excluir outras possíveis causas, né? Problemas clínicos, outros problemas clínicos que podem causar sintomas psíquicos, psiquiátricos, né? E a gente vai falar bastante sobre isso aqui, desde alterações hormonais, alterações da tireoide, alterações hormonais relacionadas a diferentes fases, né, assim, da vida reprodutiva da mulher, por exemplo. Dentro da cardiologia, né, assim, sintomas de ansiedade, muitas vezes, né, assim, eles caminham junto com sintomas cardíacos, né? Então, e vários outros sintomas que a gente precisa sempre estar de olho. A gente não pode simplesmente, a gente não consegue ainda, né, olhar um paciente e de forma, bom, vou fechar o diagnóstico aqui, é isso com certeza. É claro que, a partir da história clínica, né, numa primeira consulta, numa boa entrevista, numa boa história clínica, isso requer tempo, né, de consulta, investigar ali, fazer aquelas perguntas que a gente precisa fazer de toda a vida. É claro, identificando os sintomas que estão ali presentes, é claro que a gente consegue sim se aproximar pelo menos das grandes síndromes psiquiátricas, né? Mas ainda assim, a gente precisa olhar para o paciente como um todo. A gente precisa sim de alguns exames complementares, em alguns momentos, exame de sangue, para ver como é que está a parte hormonal, como é que estão alguns nutrientes, né, que também podem interferir na apresentação de alguns sintomas. Então, não tem como a gente falar de saúde mental sem falar desses outros aspectos da saúde. E, bom, com isso, né, essa investigação que inicia, por exemplo, no meu caso, quando o paciente chega para mim e a gente inicia uma investigação para excluir essas outras causas, muitas vezes a gente identifica algum ponto, alguma questão que está alterada e que, para além do acompanhamento psiquiátrico, precisa ser vista pelo outro especialista. Então, esse outro colega, muitas vezes, precisa estar ali junto, né, no tratamento. E esse encaminhamento, o dia a dia, né, do consultório, é isso. A gente está em contato com esses outros colegas, não só para a questão da investigação e conclusão diagnóstica, mas também quando a gente começa alguns medicamentos, né? Então, existe a questão da interação medicamentosa. Então, a gente poder conversar, né? Um especialista conversar com o outro, que está acompanhando aquele mesmo paciente, é essencial, né? Então, é o melhor dos cenários. Se a gente pudesse sempre ter essa troca, seria realmente o ideal. Nem sempre é possível. Muitas vezes não é necessário, também não precisa começar a entrar numa noia porque... Não, se você tem alguma questão clínica realmente, está acompanhando com um psiquiatra, mas existe uma questão clínica que interfere ali na apresentação dos sintomas, aí sim é importante que exista essa conversa, essa troca, né, em algum momento, para que a gente... que você tenha realmente ali um tratamento integral, né? Cada um cuidando ali da sua parte, mas não esquecendo que existe um paciente ali que está sentindo tudo aquilo, que está tomando aqueles 2, 3 remédios diferentes para diferentes especialidades, diferentes questões. Então, é importante que isso esteja sendo visto e bem visto pelos profissionais que estão acompanhando. Bom, então isso é só para dar um gostinho do que vem por aí. Siga acompanhando por aqui, porque em breve a gente vai ter aqui conversas maravilhosas que eu tenho certeza que vão agregar muito. Continua acompanhando aqui e você pode seguir me acompanhando lá no Instagram, nas redes sociais, @BrunaCamposPsique. Lá tem muito conteúdo sobre saúde mental, que você pode se aprofundar mais, vários temas lá para a gente falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre TDAH, o seu lugar é lá. E se você é profissional de saúde, se você é médico também, como eu, como os colegas que estarão por aqui, e quer bater um papo sobre consultório, sobre a vida ali de consultório, como manter ali um consultório, aí o nosso papo é lá no @BrunaCamposAcademy. Lá a gente fala bastante disso. E muitos dos colegas, né, que você vai ver aqui estão me acompanhando lá. E a gente tem um grupinho bem gostoso lá. Então, se você se identifica com isso, uma medicina alinhada, com a ética, colocando a saúde do paciente em primeiro lugar, então segue lá, @BrunaCamposAcademy. E, bom, se você ficou até aqui e gostou dessa dose certa de informação, já deixa seu like, já deixa sua curtida. Coloca aqui nos comentários se você tem algum especialista, alguma especialidade que você gostaria que tivesse aqui. Já manda a sua pergunta. Vai ser um prazer ver aí o que vocês querem que venha pela frente, mas aguarde que vem coisa muito boa por aí, ok? Até o próximo episódio.